Bem-vindos ao podcast Empreendedores por Natureza. Estamos com a sua companhia, empresário e empresária, porque esse podcast é o mais útil do Brasil para você e para todo empresário do Brasil. Então, fica atento, curte já esse vídeo, compartilha com algum empresário, empresária que você conhece, porque são dicas de mais de 10 anos construindo empresas, do que deu certo e do que deu errado. Estou eu com os meus sócios e amigos e nós vamos falar hoje, neste episódio, um tema sobre finanças pessoais para empreendedores. Gente, presta atenção, porque o que a gente mais vê é empresário, empresária errando na hora de construir o fluxo de finanças pessoais. E aqui nós não estamos falando de fluxo de caixa, não estamos falando de capital de giro, não. Nós estamos falando sobre planejamento financeiro pessoal, sobre investimentos que você pode fazer, controle de dívidas, porque isso afeta diretamente o seu negócio. E tem aquela questão também de que o empresário acha que é um caixa eletrônico, né? A empresa. Né? A empresa é o caixinha lá que você vai toda hora sacando. Exatamente. Então, dito isso, eu quero chamar a sua atenção aqui que finanças da empresa é uma coisa, finanças pessoais, as suas finanças são outras coisas. Então, presta muito bem atenção nas dicas que nós vamos te dar, porque vão ser valiosas para o teu dia a dia, tá? Gente, vamos falar um pouquinho aqui na mesa sobre como lidar com as retiradas de empresário. Não retire. Eu vou falar isso agora. Deixa lá, não gasta. Deixa lá quieto o dinheiro. Boa, muito bom. Mas a questão é o seguinte, porque muitas vezes ele não retira, mas na hora que precisa ele passa o cartão da empresa. Então ele vai lá Verdade. e... Ele... Não tem cartão da empresa. Por exemplo, vai num restaurante com a esposa e... cartão da empresa. Mas era muito bonito, ou pelo menos para alguns ainda você ter o cartão da empresa. Cartão Weber empresarial. Rodrigues Consultants Limitada, não sei o quê. Então eu venho de uma época que eu sou mais senhorzinho, né? Que todo mundo me zoa aqui, já zoou aqui na mesa. Um jovem senhor. Que eu sou um jovem senhor, saudoso. Não, saudoso não, que eu não fui embora. Não, por favor, né? Com uma alma de senhorzinho. Quando eu montei o meu Lava Rápido, seu próprio Lava negócio. Rápido, veio um cartãozinho assim, numa caixinha, todo o negócio. Eu falei, gente, eu sou o Era maior. Banco Real na época, né? Era o Banco Real. Banco Nossa, Real. eu tive conta no Banco Depois, Real, né? gente. Você tinha 18 anos, né? Eu tinha 18 para 19. Nossa, eu achei maravilhoso. Eu ia na padaria comprar pão para minha família. Cartão débito. Aí passava assim ainda. Da né? empresa. Da empresa. Comprando pão. Porque o pão eu já estava trabalhando lá na hora. Então entendi. o pão era para pagar a minha Aí alimentação tudo pra dentro da vira empresa. essa desculpa, né? Tudo eu virava. tô trabalhando pela entendeu? empresa. Aí vinha a sobremesa. A gente sabe o que você Então. pensa, empresário. A gente já Mas teve isso, aí. eu só cortei você assim pra dizer, Não, e tá certíssimo. isso é um contexto, veio de um contexto histórico que era lindo e maravilhoso. De confusão patrimonial, O né? banco nunca ensinou que a gente deveria, e aqui, gerentes do banco. Se você tem gerente ainda de banco, né? Que tem gente que não tem mais, banco digital, aquela coisa toda. Ele falava que tinha o plano PJ, mas ele não falava pra gente, olha, eu vou fazer então uma pessoa física e uma PJ. Sempre que eu tinha aqui no banco e falar com o gerente, não, abre uma PJ com a gente, porque ele tinha meta. Não estava errado. Só que aí eu pegava a conta PJ e usava ela para tudo. Porque seria mais de um cartão, a gente não tinha facilidade no celular como tem hoje. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com isso. Porque tudo O DRE pode virar... vai para o espaço, minha gente. Tudo isso pode virar uma questão, assim, uma bola de neve e a conta vai chegar. Exato. É igual cartão de crédito de empresa. É lindo. Aí você fala assim, não, mas eu tô assistindo a Netflix porque eu tô aprendendo alguma coisa pra eu falar no podcast. Não, porque eu tenho Amazon Prime. Aí Sempre vai, tem uma aí justificativa você coloca do porquê tudo você- na empresa. Aí você fala, Sim. cara, aí a empresa acaba não pagando, né? É isso Exato. aí. E Aí sua empresa não dá lucro, por quê? Porque você você está já comeu comendo todo o lucro Exatamente. da sua empresa. Exatamente. Gente, então assim, defina uma retirada por mês.
prolabore, distribuição de lucro, não importa como você vai fazer, mas é importante você definir essa retirada por mês. Então, você está no começo, faz as contas ali e vê quanto que você pode retirar daquele dinheiro por mês para você. E respeite fidedignamente este valor. E posso explicar para os nossos telespectadores Telespectadores, o que pode. significa distribuição de lucros? Porque, gente, pode parecer óbvio, mas tem muita gente que se Que não confunde, sabe. gente Por favor, fique à estudada. vontade. Distribuição de lucro é após a checagem da empresa se ela realmente deu lucro. É isso porque aí. você só vai Não é o dinheiro que tá na conta Não é o que é o dinheiro- teu lucro. Isso é faturamento, isso é caixa do mês. É isso aí. Exatamente. E o que muitas vezes os empresários confundem demais e dá um bololô gigantesco e não consegue se resolver por conta disso. Então, assim, a lógica é o quê? Toda empresa tem uma receita e tem uma despesa, certo? Para dar certo, né? Então, a sua despesa não pode ser maior que a sua receita, porque se for, você está em prejuízo, a sua empresa não está dando Vermelho, né? lucro, Tá no você está no vermelho. Então, quando a sua empresa tem uma receita maior do que a sua despesa, esta diferença nós chamamos de lucro. E sobre essa diferença, você ainda deve, nós aqui altamente recomendamos que você tire uma parte disso para um fundo de reserva, tire outra parte para um fundo de emergência e só então, depois, o do que restar, se restar, mas não vai restar nada. Não importa, enfim, é assim que a vida é, você pegue esse valor para você. Se você for trabalhar num sistema de distribuição de lucros. Isso, perfeito. Se você for trabalhar no sistema de prolabore, ou seja, você vai definir um salário para você. E todo dia 5 eu pego esse salário. Né? Eu vou receber 5, 10, 15, 500 mil reais. Você precisa ver, em primeiro lugar, se sua empresa tem esta capacidade de pagar isso para você. Se ela tem, ótimo, você vai tirar isso e lá no fim do ano a sua contabilidade vai fazer a checagem de tudo, né, do DRE mensal. Tem um saldo que sobrou, você vai decidir quanto que você vai investir para o próximo ano, né? Você vai guardar de investimento, seja para... A sua empresa precisa fazer uma pintura ou comprar mais estoque, enfim, né? Onde você vai investir isso. E se realmente for uma grande sobra, aí sim você também pode retirar isso tudo como lucro para você. Tem muitos empresários que confundem isso e saem olhando a conta. Nossa, tem 100 mil reais na conta. Tem que pagar 99 mil. E aí de pega, e custos. vai pegando, vai sair, vai gastando. E aí quando chega lá, tá faltando dinheiro para pagar fornecedor, para investir Matéria-prima. em novos negócios, em treinamento, em redes sociais e tudo mais, e não sabe por quê. É por má gestão. É isso aí, é isso aí. Então, você acabou de ter uma aula do que é lucro e do que é prolabore e de como você pode fazer a sua retirada mensal. Agora, o que eu quero te dizer é: planeje a sua vida financeira pessoal dentro deste valor. Ah, mas a minha empresa ela pode vender mais nesse mês, né? Acontece muito, né? Você já contar com o ovo na galinha, ou Antes melhor, da galinha. né? Antes da galinha botá-lo. Então, você tem lá um prolabore de 5 mil reais, por exemplo, e aí você vive numa realidade de 7 mil reais por mês. Por quê? Porque você já está planejando vender mais esse mês. Isso nem aconteceu ainda e você já está... Já gastou. Você já perdeu o controle das suas finanças. Então, é importante você ter uma organização. Isso é básico do básico, gente, organização financeira. Mas nós estamos aqui para isso, né? Para te Eu ajudar. sei que não existe uma educação financeira no nosso país. Então, por isso que nós estamos falando aqui para você. É importante você fazer o controle do quanto você gasta e gaste menos do que você retira na sua empresa. Não conte que a sua empresa vai faturar mais do que ela vem faturando, porque isso é uma possibilidade e não uma realidade. Use ferramentas. Hoje tem muitos aplicativos que Sim. podem te ajudar de bolso aí se organizar financeiramente. Então, é uma dica de ouro. Parece óbvio,
Mas a gente Na conhece prática. muito empresário gastando além daquilo que a empresa está produzindo. Mas tem uma coisa que o Rô tá falando, que é assim, vamos lá, vamos separar um pouquinho as coisas. Eu vou me utilizar, se você me der autorização, do olhar na bola do olho. Ficou legal, né? Isso aí, Vou olhar na bola do seu olho. Claro, todos vocês podem usar. Olhem para mim, me Sessão de escutem, por direitos. favor. Sessão de direitos. Você está falando da gente se programar ou se planejar financeiramente dentro da nossa empresa. Mas o que eu vejo que muitos empresários não sabem realmente quais são os custos deles. Isso é importante. Por exemplo, a gente está aqui, está gastando energia, está utilizando ar-condicionado, luz, filmagem, tudo. Precisa ter o valor, por exemplo, do quilowatt-hora. Uhum. A pessoa não tem nada a ver, precisa saber. Porque senão você não vai conseguir precificar, ou dentro de uma planilha de preço, nós temos nas nossas empresas, cada serviço, ou cada serviço, né? A gente tem um valor agregado para saber o custo disso. Então, eu tenho uma tabela. Quantas horas, na minha hora de consultoria, quanto vai ser? Quantas horas de energia elétrica eu vou gastar? Combustível. Quanto combustível eu vou ter? Tem Almoço. lugar que eu uso almoço? Sempre, Aí sempre. Café e almoço. É o mínimo, Sempre o básico está na do básico planilha. do básico. planilha. Então eu vejo, e talvez fazendo sentido aqui, porque quando a gente vai falar de planejamento financeiro, aí o empresário vai falar assim, não vou nem assistir esse episódio, porque aí eu já sei, aquela coisa chata. Pega uma folha de papel e lista os serviços que você faz. E desses serviços, coloca quanto tempo você faz ou para quem você vai pagar, porque muitas vezes você acaba terceirizando esse serviço. Eu tenho que... Tenho lá o Lava Rápido, dá um exemplo. Eu tenho que comprar um material, eu gasto R$500 de compra de material. Eu tenho que saber para quantos carros vai acontecer isso. Então eu tive, numa das primeiras empresas que eu tive, eu não sabia quantificar o pretinho que a gente utilizava para o pneu. Aí meu pai chegou lá e falou, olha, mistura um pouquinho aqui, tem que diluir. Eu peguei o produto e fui passando. Ficou sensacional. Eu falei, nossa, mas já acabou. Aí meu pai chegou um dia e falou lá, poxa, mas você usou para quantos carros? Usei para 10 ele, era para 50. Nossa, não sabia então. Mas também o fabricante que vendeu não deu as instruções. Então eu acho que começa aí de um planejamento. Aí quando a gente chega no financeiro, acho que faz sentido só falar isso, porque senão a pessoa fala assim, mas eu faço a minha planilha, eu uso as ferramentas, eu tenho uma retirada de R$1.000 na A empresa. conta nunca fecha. E a conta nunca fecha. Vou fechar porque você não tá cobrando direito. Teve uma vez... Quando você faz essas contas que você falou, você consegue saber, preciso de tantos clientes por mês pagam os meus custos fixos. Isso, que a gente chega no ponto de equilíbrio. Ou preciso aumentar tanto da minha mensalidade. Exato. Só meu que produto. uma vez eu tava nisso, eu falei assim, cara, a conta não tá fechando. Não tá fechando. Eu tinha já meus 21 para 22. Eu tava namorando a Andressa ainda. Começando, né? Conhecendo. E eu vi, olhando pro processo financeiro da empresa, eu falei assim, eu já sei o que é. É a taxa de cartão. E eu Come tinha a pelas maquininha. beiradas, isso. Aí eu No fui no alto banco, volume, né? porque eu não conseguia atendimento. Aí a gente tinha atendimento na agência, aquela coisa toda. Eu fiquei lá 2 horas com o gerente e grampeei todas as folhinhas. O que eu fazia? Quando saía a impressão, eu cortava lá a impressão e grampeava numa folha de sulfite e grampeava. E tinha aqueles fichários. Olha só o que eu fazia, né? 1.800. Não, 1.800 não. Foi dentro do Titanic isso aí. Aí eu levei o meu fichário... É sério, calma. Aí eu levei o fichário, aí a gerente falou assim, nossa, você é muito organizado. Eu falei, não, vocês estão pegando meu dinheiro, vocês estão roubando meu dinheiro. Porque a gente tinha contratado uma taxa lá, vamos supor, na época de 3%, tava vindo com antecipação, porque a famosa antecipação dos cartões... Eles cobram mais 5%. 12,5%. Nó. Ela falou, você não sabia? Eu falei, não tá no meu contrato, não sabia? Então tem que cancelar, né? Eu falei, não, eu quero os 12, eu quero os 8 Pode me e pouco devolver. de volta, porque eu não assinei nenhum contrato. Então aí você consegue, a gente já falou no episódio aqui, talvez o anterior ou antes desse, do plano de contingência, ver o que está acontecendo de errado. É isso aí. Porque eu tenho certeza, muito empresário, você aí, que faz bolo, que faz brigadeiro, você não sabe quanto custa. Você vai lá na Chocolândia, você não sabe calcular se 100 gramas de chocolate quanto custa. Porque um bom brigadeiro, para quem gosta de doce, é do chocolate do padre, não é verdade? Sim. Não é qualquer chocolate. Não é qualquer chocolatinho lá. Não, e às vezes compra produto de má qualidade porque tá barato
e acha que tá abafando. Sendo que às vezes você usa algo de melhor Rende qualidade, rende mais, tem uma experiência melhor e você consegue agregar Precifica melhor. no preço. Eu valor. achei conveniente falar isso porque o Rodrigo estava falando, a gente está falando aqui com o Rô sobre o processo de planejamento, mas muitas pessoas que eu comecei dando consultoria para microempresário. Consultoria de 200, 300 reais, a Andressa sabe disso. Perfeito. Não sabia calcular o valor do dia dos empregados, não sabia. É E aí verdade. falava que nada dava certo. Aí começava, né? Porque o governo, porque não sabe nada, não estudou história e começa a falar de todo De mundo. onde que você tirou o preço do seu produto? Ah, da minha ideia. Não É fez que uma... Eu achei que vale. Eu vi que o pessoal tá fazendo, né? É porque eu acho que são Que duas... pessoal. São duas perninhas, né? Tem o planejamento financeiro, mas tem o planejamento tático também na operação. isso aí. Porque não adianta eu puxar para o financeiro e não trabalhar o meu planejamento. Sim. A gente não vai conseguir, a conta nunca vai fechar. Exatamente. 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 E se misturar finanças pessoais, então, na planilha, tudo junto, misturado, a escola do filho, o convênio da Ixi, mãe, aí... Nossa. dentro da planilha financeira da empresa, aí realmente fica muito difícil. Excelente essas dicas. E eu quero aproveitar e puxar um outro tema. É que o brasileiro, ele gosta de status, né? E é natural. Um bom carro, morar bem. Celular. Um celular de última geração. Pagar caro nos restaurantes. Isso é natural, isso acontece. E quando o empresário abre a empresa dele ali, né? A empreendedora funda a empresa dela. Afunda? Afunda não, né? Não, ela funda. Não afunde a sua empresa. Não Por favor. afunde a sua empresa. Por Nós favor. damos dicas de como afundar também. Vai de você, né? O que acontece? Ele automaticamente já quer elevar o padrão de vida, porque agora eu sou empresário, agora eu tenho uma empresa. E ele começa a viver uma realidade que ainda não existe, que ele ainda vai plantar. E, gente, aqui são 10 anos de empresa somadas. Se a gente pensar que hoje a gente está conseguindo colher frutos, né, de coisas que a gente está plantando há 5 anos atrás. No meu caso é mais o dobro, não é 10 não. Então, Porque você estão me ainda chamando de senhorzinho, né? Você- 18 mais 20 sobre sobre 2. 37 aí, né? Não, também não. desde que nasceu tá Desde que empreendendo, né? nasceu, Era o Big... o Little Silvio Boss, Santos que Little me Boss. aguarde. Então, assim, mas o que eu tô querendo dizer? Que muitas vezes o cara começa a ganhar um dinheiro porque o negócio tá indo bem, por sorte, né? Porque às vezes nem planejamento o cara tem. Ele vai lá e compra uma BMW. Ele vai lá e torra os dinheiro no Viagens. viagens ou até Pra mesmo chácara num fazenda. patrimônio da empresa, né? Compra um chácara local, um fazenda, espaço. Então, assim, tudo tem sua hora. Tudo tem sua hora. Dentro do Brasil, nos estudos que existem, né? Fala que se a empresa sobreviver aos 5 primeiros anos, ela vai começar a ganhar corpo. Então, não acha que você está no primeiro ano, no segundo ano, o seu negócio ele vai já está se sustentando sozinho, porque ele não é uma realidade. Porque se vem uma crise e você não está preparado, porque você investiu em carro, você gastou dinheiro com vários tipos de experiência, sua empresa vai quebrar, né? Não tô falando contra que você não pode ter uma BMW, que você não pode, mas eu acho que tudo tem a hora certa. E que nós estamos falando aqui também de finanças pessoais, né? Inteligência do empresário. financeira. Inteligência financeira. Então, quando a gente constrói uma base sólida de uma empresa, né, que cresceu, que se sustenta, que tem seu plano de emergência. E óbvio, existem tipos e tipos de empresa, né? Se é uma empresa que é uma empresa de serviços, consultoria ali, você mesmo pode montar o seu plano de contingência pessoal, né? O seu plano de emergência pessoal. Deve. Porque seu custo pode ser muito pequenininho, sua empresa não precisa ter. Então, você faz o seu pessoal. Então, não sai gastando, não sai torrando dinheiro. Eu tive... Antes de empreender, eu trabalhava num lugar onde a empresa começou a crescer, começou a ir bem, as vendas começaram a acontecer, estava com um time de vendas, as coisas estavam acontecendo, indo muito bem. O dono da empresa foi lá e comprou
dentro de Eu pensei nisso. dentro de um prédio comercial, ele foi lá e gastou 7 milhões Não. comprando, parcelado, não tinha 7 milhões. Ele parcelou ali, financiou, imagina a parcela, resultado. Depois ele foi e comprou um barco, Meu Deus. resultado disso, atrasa no salário da galera. Pra afundar, né? Comprou um barco pra Pôs afundar. um barco pra pôr dentro do prédio. É assim que se afunda tipo uma isso. empresa. Então, assim, se você Comprou um não barco tiver controle, se você não tiver controle da sua vida pessoal, vai refletir no teu Não, negócio. e detalhe, tá? Não, vai atrasar salário. Aí Isso é atrasa o impossível. salário da galera e Acabou. posta lá no Instagram que você está no seu iate. É isso Meu aí. querido, É isso aí. incoerência. Aí o que você gera dentro da sua empresa? Ódio. Infidelidade, deslealdade. Deslealdade. Falamos um ódio, pouco raiva, disso, volta um pouquinho aqui que Reclamações tem. trabalhistas, indenizações. É isso aí. Porque é isso que as pessoas vão falar. Vende o raio do barco e paga o meu salário, meu querido, que eu estou aqui. É isso aí. Então, assim, vai chegar a hora de você ter um barco. Vai chegar a hora de você ter um empreendimento para tua empresa ali, uma sala tua, um espaço teu. Mas não a troco de você esfolar os seus colaboradores ou deixar de pagar para os seus colaboradores o que lhe é direito. Então, para de crescer o olho. Né? Isso é uma dica muito importante. Né? Vou olhar na bola do teu olho, para de crescer a bola do teu olho. Para que você, Diminua a bola de do seu olho. fato, consiga evoluir saudavelmente a sua empresa. Né? A gente já viu N empresários que os caras começam a ganhar um pouquinho mais e já saem gastando dinheiro que nem água aí, né? Nem água você deve gastar, né? Então é isso. Gente, é muito importante a gente dar uma dica também para esse empresário para fechar sobre investimento. Eu acho que é legal a gente ter uma ideia de que um empresário ele não pode ter os ovos numa cesta só. Eu acho que isso é muito legal. E a gente é um exemplo disso dentro... Eu acho que é legal a gente contar na prática. Nós temos um grupo de empresas. Então, a gente tem uma empresa de marketing, a gente tem uma empresa de treinamento, a gente tem uma empresa de consultoria, a gente tem uma empresa na área da saúde. Então, assim, a gente tem uma empresa de networking, né? Então, a ideia é sempre você produzir vários ovos em várias cestas diferentes. Então, se o teu negócio começou a gerar lucro, começou a te dar rentabilidade, de novo, estou sendo prolixo, não torre tudo isso. Invista o seu dinheiro, vai para um investimento, contrata aí uma corretora de investimentos, abra novos negócios que você tenha know-how e se você tiver suporte para isso também, né? No caso aqui nós temos uma sociedade onde a gente consegue se ajudar, né, dentro disso. Então é importante você expandir os seus ganhos. Por quê? Porque vai chegar uma hora que você está dormindo e o dinheiro está caindo na sua conta. Esse é o melhor dos mundos. É o sonho de todo empresário, né? Mas tem um preço, mas um preço positivo para isso, né? Tem um PDI para a gente fazer aí. Boa. Não é só montar hoje que enquanto eu durmo, eles trabalham. Não, eu trabalhei tanto quanto e agora eu posso dormir um pouquinho mais. É isso aí. É isso aí, exatamente. Então, fica essa dica. Nós falamos aqui, resumindo tudo que falamos sobre planejamento financeiro pessoal, falamos sobre investimentos, falamos sobre controle de dívidas, falamos sobre separação de finanças pessoais e finanças empresariais, falamos sobre precificação de produto ou serviço, para que você seja um empresário melhor. Esse é o nosso objetivo aqui. Te ajudar a ser um empresário melhor. Então, se você gostou, curte esse vídeo, compartilha com algum empresário que precisa saber sobre isso. Sabe aquele empresário que você está tentando dar dica, dar a letra sobre... Que está comprando barco? Exatamente. Compartilha com ele. Fala para ele, assiste esse episódio aqui. E se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E até o próximo episódio. Valeu. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.